A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, está escrito: tendo nós o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, eu criei e por isso falei, nós também cremos e por isso falamos. O cristão que acredita no materialismo colocado pela área do protestantismo, da teologia da prosperidade, do tomará da cá, ele de fato não tem nenhum conhecimento do seu Senhor, do seu Salvador Jesus Cristo. Porque se ele tivesse o conhecimento do Senhor Jesus Cristo, se ele conhecesse o Deus na qual ele diz que segue, que serve, que ele tem como Senhor e Salvador, ele jamais, em hipótese alguma, ficaria preso a dogmas religiosos que não tem nada a ver com o verdadeiro sentido daquilo proposto pelo Senhor Jesus Cristo, elaborado pelos seus apóstolos, como é o caso desse versículo aqui, que foi dito e falado pelo apóstolo Paulo, na qual, se nós temos o mesmo espírito de fé que os apóstolos, que o próprio Senhor Jesus Cristo, não tem como, de modo algum, ficarmos presos a questões materialistas deste mundo, mas antes, voltando com a nossa fé para as coisas espirituais, para aquilo que está relacionado ao reino dos céus, para aquilo que foi dito e falado pelo Senhor Jesus Cristo, e trago agora, através do Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, a nossas vidas, a fim de que também possamos falar aquilo que cremos e por isso devemos falar. Cremos que o Senhor Jesus Cristo é o Messias prometido aos judeus, ainda na antiga aliança, a Moisés e a todos os profetas que antecederam a João Batista, assim como cremos também que ele é o próprio Deus que se esvaziou da sua glória e se fazendo homem, habitou entre nós e pagou um preço na qual nenhum homem tinha condições de pagar, para que a glória pudesse ser restaurada entre o Deus absoluto, Yahvé, e o homem, a sua criação, sendo preciso um ser divino, ou seja, o próprio Deus, se fazer homem, para que assim fosse quitada toda a dívida que tínhamos com o Senhor e que era para nós impagáveis. Porque por mais que andamos em santidade, por mais bondade que possa existir ao homem, a este é impossível pagar um preço pelos pecados na qual ele ainda não cometeu ou que vier a cometer, levando em consideração ainda, nós estamos falando de Adão, que foi o primeiro que pecou e assim trouxe a morte a toda a humanidade, e que por mais que o Senhor pudesse querer restaurar a paz, restaurar o vínculo de amizade entre nós e Ele, o Todo-Poderoso, foi impossível por causa do pecado que habita em nós, sendo preciso, necessário, que o próprio Senhor, o Todo-Poderoso, viesse em forma humana para não destruir toda a humanidade e restaurasse essa conexão
entre o homem e Yahvé, o Deus absoluto. E essa conexão é Cristo Jesus, o Todo-Poderoso, que com a sua vida pagou o preço de morte para que, uma vez através da sua morte, fôssemos ressuscitados para a sua glória, para que assim pudéssemos ter o direito de habitarmos na sua glória para todo sempre, de maneira justificada, sem temermos qualquer coisa, sem temermos sermos destruídos pelo seu poder, pela sua magnitude, mas, sobretudo, em adoração e em espírito, consagrarmos a nossa vida eternamente ao Senhor. Então, uma vez que cremos que o Senhor Jesus Cristo é o Deus eterno, é o Deus absoluto, ressuscitado, para que assim pudéssemos ter direito à vida eterna, perdida ainda em Adão, assim também falamos a todas as outras pessoas na qual ainda não creram e não acreditaram no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, a fim de que eles também possam herdar essa bênção, ter o direito de ter a salvação através do arrependimento, através da sua vida voltada somente e de forma exclusiva ao Senhor Jesus Cristo. E assim, numa conexão, falamos todos os dias do Evangelho de Cristo Jesus, a fim de que todas as pessoas possam ter o direito de encontrar, de ter o seu peniel com o Senhor Jesus Cristo e assim ter as suas vidas mudadas e transformadas e automaticamente herdar a vida eterna, para que eles possam, de maneira espontânea e de coração aberto, aceitarem o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, sem temer, sem medo e sem culpa algum, mas com plena certeza de que em Cristo Jesus ele terá direito à vida eterna, que consiste em quê? Habitar ao lado do Senhor Jesus Cristo na sua glória. A palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo 116, no versículo 10, está escrito: Eu criei, portanto farei. Fui grandemente afligido. Nenhum cristão que está debaixo do céu passará por essa vida sem ser afligido pelas coisas deste mundo. Até mesmo porque, quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo, começamos um processo de negação deste mundo. Começamos um processo de dizer não às coisas que nos agrada, às coisas que satisfaz a carne, para que assim possamos, de forma concreta e absoluta, ter o prazer, a oportunidade de habitar ao lado do Senhor Jesus Cristo, o Deus absoluto. Então, a nossa negação, o processo de transformação se dá início a partir do momento em que ouvimos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e começamos a negar as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, para que, uma vez negando as nossas próprias vontades, aquilo que satisfaz a nossa carne, possamos agradar ao Senhor Jesus Cristo. Mas como agradamos ao Senhor Jesus Cristo? A partir do momento que aceitamos o Senhor como nosso Senhor e Salvador,
o Senhor Jesus Cristo começa a habitar em nossas vidas através do seu Espírito Santo. E Ele habitando em nós. Daí, iniciamos um processo de busca, de sabedoria, de conhecimento, de entender o que o Senhor quer nos dizer. E esse processo se dá com a leitura da palavra do Senhor, com a leitura do Novo Testamento, que é a nova aliança em Cristo Jesus. E a partir do momento que procuramos a ler, adquirir sabedoria, o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo começa a nos revelar toda a palavra dita pelo Senhor e pelos seus apóstolos e discípulos que compõem a Escritura Sagrada, a fim de trazer-nos a revelação do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas. Aquilo que Ele quer que fazemos, aquilo que é proposto pelo Senhor Jesus Cristo para nossas vidas. Então, o que é uma forma que deu certo para a vida de um irmão, para que ele pudesse ter sucesso na pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, não é a mesma que aplicaremos na nossa vida. Então devemos buscar do Senhor Jesus Cristo esse manifesto para que possamos, de maneira contundente e eficaz, anunciar a palavra do Senhor, a fim de alcançar aquelas vidas que estão dependendo exclusivamente de nós, para ser abençoado com a vida eterna através de Cristo Jesus. Mas, se não cremos que a palavra do Senhor é capaz de transformar a vida de alguém, como então pregaremos o Evangelho? E digo, se não cremos, é porque não lemos a palavra do Senhor. Porque um cristão que não procura examinar as Sagradas Escrituras, fazendo um comparativo no que é dito pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e aquilo que está sendo dito por algum ministro da palavra, ele está sujeito a ser enganado e iludido e viver na religiosidade. Então é preciso sim que, de forma contundente, praticamos a leitura da palavra, buscando o conhecimento, procuramos estudar a palavra do Senhor Jesus Cristo, para assim podermos estar pronto para discipular e acompanhar os novos convertidos a palavra, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a fim de que eles não venham ser enganados pela religião, pela prática religiosa, mas antes tenha a total liberdade para obedecer o Senhor Jesus Cristo e fazer cumprir na sua vida o manifesto do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Então, que cada um de nós possamos buscar do Senhor Jesus Cristo aquilo que é a sua vontade, aquilo que é o seu desejo, para que possamos pregar o seu Evangelho. Porque só podemos crer que o Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus se estivermos em prática com a sua leitura do seu Evangelho, da sua palavra, e ao mesmo tempo confiante, crente, sem duvidar na revelação do próprio Senhor Jesus Cristo para nossas vidas. Quantas pessoas que foram chamadas para o ministério e que ao longo da sua jornada abandonaram? Podemos citar casos de algumas cantores que iniciaram o seu processo ainda criança, cantando em programa de televisão, e que hoje, por motivo que seja, estão assumindo um lado na qual
é condenatório à palavra do Senhor Jesus Cristo. Talvez esses artistas, esses cantores, nunca conheceram de fato, nunca tiveram uma experiência com o Senhor Jesus Cristo, mas viram no Evangelho uma oportunidade de ganhar dinheiro, de fazer o seu pé de meia, de se enriquecer. Assim também sucede com alguns líderes religiosos que, através do Evangelho, se tornaram ricos e milionários, mas o seu compromisso de fato com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é nenhum. Mas isso só ocorre porque boa parte dos cristãos, dos seguidores do Senhor Jesus Cristo, compra a ideia desses falsos pregadores, desses falsos profetas que dizem levar o Evangelho, quer seja pregando, quer seja cantando, mas eles nunca foram compromissados com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas antes se perderam, se deixaram levar por aquilo que outras pessoas disseram a elas. Então, se esses artistas, se esses pregadores que se disseram cristãos e que hoje estão criando caminho ao contrário daquilo ensinado pelo Senhor Jesus Cristo, mas que enriqueceram às custas do Evangelho, foi porque alguns cristãos imaturos levaram dízimo, levaram oferta, sacrifício, compraram CDs, DVD dessas pessoas, quando deveria ter investido as suas vidas na compra de Bíblias, quer seja católica, quer seja protestante, de diversas traduções, a fim de que, comparando o que diz cada uma, ele pudesse adquirir mais sabedoria, mais conhecimento da palavra e assim poder ser firme e fiel àquilo que o Espírito Santo está te revelando na pregação do verdadeiro Evangelho, que não consiste em frequentar templos religiosos, mas consiste em seguir aquilo proposto pelo Senhor Jesus Cristo para a vida de cada um de nós.